Olá! Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais antigas e, olha, super relevante sobre gestão de crises. É um verdadeiro estudo de caso sobre como uma organização que estava crescendo sem parar enfrentou seu primeiro grande problema interno. E o mais incrível é que ela não só sobreviveu, como saiu dessa muito mais forte. Então, bora lá? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Aquele crescimento rápido que todo mundo sonha, quase sempre traz junto as famosas dores do crescimento. E essas dores podem, sim, implodir uma organização por dentro. O que acontece quando o seu próprio sucesso começa a criar problemas que ameaçam a união que te levou até ali? É exatamente esse o ponto que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender a solução que eles encontraram, vamos passar por 5 etapas. Primeiro, a crise que surgiu no meio do sucesso. Depois, como eles identificaram a raiz do conflito. Aí a gente vê a delegação de tarefas, os princípios por trás dessa escolha e, finalmente, os resultados que, sério, transformaram tudo. Vamos imaginar o cenário. A igreja lá em Jerusalém estava literalmente bombando. Gente nova chegando todo dia. Era um sucesso estrondoso, sabe? Só que por baixo de toda essa agitação, um problema bem perigoso já estava começando a ferver. E tudo começa assim, baixinho, quase um sussurro, uma murmuração, uma queixa. E atenção, isso não era um debate de ideias, não. Era algo que ameaçava a cola que mantinha aquela comunidade unida. Foi o primeiro grande alerta de que o sucesso estava testando os limites da organização. A liderança podia muito bem ter ignorado essa fofoca, varrido para debaixo do tapete, mas não. Eles foram espertos. Sabiam que o primeiro passo para resolver um problema é entender ele de verdade, ir na raiz. Então, o que estava acontecendo ali? O conflito tinha um fundo cultural bem forte. De um lado, você tinha os hebreus, que eram os judeus locais de Jerusalém. Do outro, os gregos, que eram judeus que vinham de fora, com uma forte influência da cultura grega. A divisão não era só sobre o idioma que eles falavam, entende? Eram visões de mundo, costumes diferentes, todos tentando conviver no mesmo espaço. E aqui está o pulo do gato. O problema tinha duas caras. Havia uma tensão cultural ali, uma fricção entre os dois grupos, mas isso explodiu num problema social muito real e muito prático. As viúvas do grupo minoritário, as que falavam grego, estavam sendo esquecidas na hora da distribuição de comida. Isso é sério. E aqui vem a grande sacada da liderança. Eles perceberam que a igreja não era só um organismo espiritual, vivo. Ela também era uma organização, que precisava de estrutura, de processo para funcionar direito. Eles entenderam que, se ignorassem o lado organizacional, o próprio organismo ia entrar em colapso. Tá, e como eles resolveram a parada? A solução não foi eles mesmos trabalharem mais. Pelo contrário. Foi uma jogada genial. Criar uma nova estrutura e delegar a responsabilidade. A solução foi colocar as prioridades na mesa. De um lado, o foco espiritual, a oração, o ensino. Do outro, o foco prático, o tal serviço às mesas. O genial aqui foi entender que não eram coisas opostas, mas dois lados da mesma moeda. Cuidar do espírito e cuidar do corpo. Uma coisa não funcionaria sem a outra. Para colocar isso de pé, eles criaram a função do serviço, ou diaconia. O foco, gente, não era criar um cargo chique e um título novo. A ênfase total era na função de servir, no trabalho que precisava ser feito. Era uma solução prática, direta ao ponto. E pode ter certeza que eles levaram essa tarefa muito a sério. Olha a expressão que usaram, um importante negócio. Cuidar das viúvas não era uma tarefa menor, uma coisa secundária. Era um assunto vital, crucial para a saúde de toda a comunidade. Eles deram o peso que o problema merecia. Ok, você tem esse negócio importante para resolver. Como escolher as pessoas certas para isso? A solução não era só achar voluntários. Eles estabeleceram critérios bem rigorosos, focados não só na habilidade da pessoa, mas principalmente no caráter. E olha só que modelo de liderança sensacional. 3 qualificações essenciais. Primeiro, boa reputação, ou seja, gente de confiança, íntegra. Segundo, cheios do Espírito Santo, que significa ter um compromisso espiritual de verdade, uma paixão por aquilo. E terceiro, cheios de sabedoria, que nada mais é do que competência prática, bom senso para resolver as coisas. É a combinação perfeita. Caráter, espiritualidade e competência. E seguindo esses critérios à risca, a comunidade escolheu 7 homens. 7. Não era um comitê gigante e burocrático. Era um time focado, um grupo capacitado que tinha exatamente essa mistura de integridade, paixão
e sabedoria para tocar essa função tão vital. Agora vamos para a melhor parte, os resultados. O que aconteceu depois que eles encararam o problema de frente com essa estratégia tão clara e baseada em princípios? O impacto foi, uau, imediato e super poderoso. Os resultados foram simplesmente transformadores. O conflito interno acabou. As necessidades das viúvas foram resolvidas. Mas o impacto foi muito além. A organização não só se estabilizou, como explodiu no crescimento ainda maior. A mensagem se espalhava, o número de seguidores se multiplicava, e até um grupo que ninguém esperava, os sacerdotes, começou a se juntar ao movimento. Então, se tem uma grande lição que fica disso tudo, é esta. Uma organização saudável é a que consegue se equilibrar, o equilíbrio entre a sua missão principal, o seu propósito e o cuidado genuíno com as necessidades práticas das pessoas. Cuidar da alma e cuidar do corpo. Um não vive sem o outro. E isso nos leva a uma pergunta final, mas essa é para você. Olhando aí para sua equipe, sua empresa, sua comunidade ou até sua família, quais são os negócios importantes que estão sendo deixados de lado? E quem são as pessoas de caráter, compromisso e sabedoria que poderiam ser chamadas para cuidar deles? Fica a reflexão. Obrigado por assistir ao The Explainer.